E eu quero começar essa palavra. Hoje eu vou falar sobre chamado. Deus te chamou, e agora? Quantos de vocês compreendem que tem um chamado? Levanta a mão bem alto aí. Pronto, os que não levantaram é porque não foram chamados. Mas hoje Deus vai chamar, amém? Amém? E hoje eu quero falar sobre isso, dando seguimento à mensagem do ano passado. Porque a última mensagem do ano passado eu falei sobre ouvir a voz de Deus. E essa é a maior direção que precisamos ter para 2024. Porque você é conduzido pelos seus sentimentos, por algo que você deseja, por aquilo que você quer alcançar, mas as suas metas, Deus, muitas das vezes não está em primeiro lugar e Ele precisa ser o centro. Então o seu objetivo esse ano de 2024 é ser mais parecido com Jesus. É o seu irmão olhar para você e falar assim: existe alguma coisa de diferente. É o seu pastor, o seu líder falar com você e perceber que de você está fluindo algo diferente. Eu quero declarar que você não vai ser o adolescente mimado e birrado dentro de casa, que bate a porta na cara da mãe e se tranca lá no nome de Jesus. Eu quero declarar que você vai ser abençoador, você vai abençoar a sua família, você vai orar pelos seus pais, você vai orar pelos seus tios, você vai ser o rio de Deus desaguando de fato na sua casa. Porque isso é importante. Isso é avivamento. Mas eu também sei que existe uma dificuldade nas nossas famílias. Eu também sei que nem todas as nossas famílias são bem estruturadas. Algumas não têm princípios e valores. Talvez você é o único cristão da sua família. Por isso eu quero te motivar: não desista. Porque você é a luz, você é a esperança para alcançar os seus pais. Você é a pessoa a qual você vai contemplar, talvez daqui um ano, talvez daqui meses, ou talvez daqui anos, Deus fazendo algo na sua família. Diga amém. Quantos creem? Então você é esse canal. Você é a pessoa a qual Deus vai usar para que você provoque um avivamento na sua casa. Acabou o esteja. Então você é a pessoa que Deus vai usar. Você é a pessoa que vai impor as mãos e curar enfermos. Você é a pessoa que vai impor as mãos e expulsar demônio. Você é o adolescente cheio de Deus que vai incendiar a sua casa. Sabe o que Deus me disse enquanto adorávamos? Que nós não podemos oscilar. Até quando nós vamos viver nessa oscilação de um dia eu tenho fome de Deus, no outro dia eu não tenho mais fome de Deus? Um dia eu estou queimando, no outro dia eu estou frio. Faça um voto consigo mesmo: Senhor, eu quero permanecer queimando, mesmo nos momentos difíceis, mesmo na minha casa. As coisas podem estar de cabeça para baixo, mas eu permanecerei olhando para Ti, com fé e confiança naquilo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor prometeu. A boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completar. Então nós não podemos viver nessa oscilação. Um dia eu tenho fome de Deus, um dia eu estou aqui na frente do altar pulando e queimando, mas no outro dia eu esqueço de tudo aquilo que eu vivi ontem. Eu esqueço de tudo aquilo que eu vivi ano passado. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não quer tocar nas suas emoções, Deus quer tocar no seu caráter. Deus quer tocar no seu caráter, Deus quer alterar os seus valores, Deus quer alterar quem você é. Se você era um mentiroso, agora você vai ser uma pessoa que vai dizer a verdade. Se você tinha problemas com pornografia, você vai ser um adolescente que venceu a pornografia. Se você tinha problemas com relacionamentos, porque na sua casa talvez não tenha uma figura paterna e colocava essa carência em outros homens, agora você vai amar somente um homem até o seu noivo chegar. Você precisa decidir em nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu já cansei de dizermos que essa nossa geração é uma geração emocionada. Eu já cansei de bater na mesma tecla. Agora o que Deus quer de mim é resposta. Nós temos o entendimento daquilo que é correto, sim ou não? Agora precisamos dar resposta à altura daquilo que Deus quer. Eu preciso corresponder ao meu chamado. E o meu chamado, ele não vai oscilar. O meu chamado, ele é eterno, ele vai permanecer. A Bíblia fala que ele não muda. Eu fui chamado para amar a Deus. E a Bíblia não fala que vai ser fácil. A Bíblia não fala que vai ser dos momentos bons. A Bíblia fala que vai ser em todos os momentos, seja eles ruins, seja eles bons. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você tem um chamado.
Diga para a pessoa que está na sua esquerda e direita: você tem um chamado. Seja profeta em nome de Jesus. Faz assim, ó: Senhor, coloca fogo na minha mão, e toca no teu irmão aí para ele ser incendiado, em nome de Jesus. Receba aí a gate dama. Amém. Você tem uma missão: manter a chama do seu irmão acesa até Jesus voltar. Enquanto ele for o seu amigo, você vai ser o crente chato que vai falar de Jesus todos os dias. Glória a Deus. Não só de dorama, não só do novo episódio que saiu, não só futebol, aqui quase ninguém joga futebol, né? Pouquinho. A academia. Aleluia. As dorameiras estão sentindo aí, ô Senhor. Aleluia. Nós precisamos olhar para Cristo Jesus e entender que Ele precisa estar no centro. Eu preciso olhar para Jesus e começar a entender que Ele quer mudar algumas coisas em mim. E esse processo requer de mim renúncia. Deus me chamou, e nesse processo de me chamar, Ele também vai me alterar. Essa palavra chamado em grego significa klesis, que vem do verbo kalel, que significa chamar ou convocar. Essa raiz é frequentemente encontrada em passagens do Novo Testamento, como Mateus 11, 28. O que Mateus 11, 28 fala? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Esse é o primeiro chamado. O Senhor te chama para ter relacionamento com Ele. O Senhor te chama para ter intimidade. Só que parece que isso é muito distante. É muito distante da nossa realidade. Nós entendemos o que é chamado na teoria, mas no nosso dia a dia nós não conseguimos viver o nosso chamado. Porque nós temos a correria do dia, nós temos as provas para fazer, nós temos as tarefas para entregar, nós temos tantas coisas e esquecemos de Jesus. Faz sentido? E isso não é para o crente mais novo, isso também é para o crente mais velho. E mais ainda para o crente mais velho. Porque o nosso desafio, como diz a pastora Maria de Jesus, é permanecer queimando no decorrer dos anos. Esse é o nosso desafio. E quando eu estou frio, eu preciso me aquecer, eu preciso ser intencional, eu preciso colocar lenha, eu preciso estar no altar. E o altar representa a presença de Deus. O altar não é esse lugar. O altar tem a ver com o coração. O altar tem a ver com a entrega que você faz a Ele. O altar tem a ver com as renúncias que você faz dia a dia. Esse é o altar puro e verdadeiro. E a Bíblia fala em Salmos: quem subirá ao monte do Senhor? Mas quem permanecerá nesse lugar? Deus nos chama para esse lugar. Deus nos chama para esse lugar de intimidade e de relacionamento. Amém? Então Deus nos chama. E aqui em Mateus, eu gosto muito desse texto, mas se nós caminharmos um pouco pela Bíblia e se olharmos para Gênesis capítulo 3, verso 9, eu não passei esse versículo, mas se conseguir projetar, pronto. Olha o que o texto fala: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Quem sabe dessa historinha? Você está no propósito, você já leu esse texto, né? Aonde você está? Essa é a pergunta que ecoa até hoje aos nossos ouvidos. Aonde você está, então? Aonde você está, Camila? Aonde você está, Gabi? Aonde você está? Aonde você está? Pergunta para o irmão que está do seu lado: aonde você está? Para contextualizar de uma forma muito simples, para você entender melhor, aqui Adão tinha pecado juntamente com Eva. E agora eles se deparam que estavam nus. E eles fazem o que, igreja? Se escondem. Eles se escondem porque Deus havia visitado o jardim. Deus passeava no jardim. E agora Deus sente falta. Agora Deus procura aonde você está. E o que eu aprendo com o texto é que Deus está à procura de filhos maduros. Deus está à procura da sua criação. Mas também eu compreendo que devido ao pecado nós nos escondemos de Deus. E isso nos envergonha. A primeira coisa que uma pessoa que vive em pecado ela faz quando começa a entrar nesse mundo de
prática diária, ela começa a se isolar da igreja, ela começa a deixar as pessoas, ela para de ir para a célula, ela para de responder o líder. Quantas vezes você não fez isso, hein? Olha, quantas vezes? Quem não fez nunca vai fazer, diga amém. Mas quem já fez pode dizer assim: eu já fiz. Não respondia o líder, dava um migué, e enfim. Por quê? Por conta do pecado. Mas não é o pastor Nakayama procurando você, não é o seu supervisor, é Deus. Deus procurando. E Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele olha do céu para a terra e Ele procura fé na terra. Ele procura homens que busquem o seu coração. Então esse é o primeiro chamado. O meu primeiro chamado é amar a Deus. O meu primeiro chamado é entregar tudo que eu tenho para Ele, sem medida. Ele me chamou para esse lugar de relacionamento e de intimidade. Agora, tem muita gente se escondendo de Deus porque vive uma vida de pecado. Tem muita gente se escondendo de Deus porque não é verdadeiro, não é genuíno nessa entrega. Deus chama uma geração de adolescentes para um nível de responsabilidade maior. E esse nível de responsabilidade tem a ver com obediência. Seja obediente. A obediência, ela faz com que eu acesse a lugares que eu ainda não acessei. A obediência, ela é extraordinária. A obediência é sobrenatural. Existe um processo. E nesse chamado requer de mim obediência. A Bíblia fala que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. João 1,12 fala o quê? E todos aqueles que creram e me receberam, eu dei o direito de se tornarem filhos. Então Deus me chama, mas será se nós de fato os recebemos? Será se abrimos a porta para que Ele entre e altere a minha vida? Ou você vai passar a vida toda sendo um eterno adolescente que não quer responsabilidade com a vida? Até quando você vai ficar na casa dos seus pais dando trabalho? Porque se você continuar com a mesma mentalidade, você vai chegar aos 18, aos 20, aos 25, aos 30, você vai ser titio, você não vai construir família, porque você não tem valores. E eu não quero nem perguntar se você conhece alguém assim. Não estou dizendo que você é peso para a sua família, mas o seu nível de responsabilidade precisa ser correspondido. Você precisa entender o que Deus quer fazer na sua vida. E não tem problema, tá com 25, sei lá, 28. Mas meu amigo, esteja com um propósito. Esteja trabalhando, esteja ajudando a sua família. Esteja em busca de Jesus e de um varão perfeito ou de uma varoa perfeita, aleluia. Vai chegar no nome de Jesus. Esse é o ano do casamento, aleluia. Esse é o ano do namoro e corte. Esse é o ano que Deus vai desencalhar os brincadeira. Brincadeira, gente. Vamos caminhar, vamos falar sério, vamos voltar para a palavra. Então Deus nos chama para esse nível de responsabilidade e de compromisso. A palavra chamado, ela se refere ao convite de Deus para que as pessoas se aproximem dele. E ao se aproximar de Deus, agora eu começo a cumprir o meu propósito. Eu não posso entrar nessa crise do que por que eu fui chamado. Ah, mas por que eu fui chamado? Para que eu fui chamado? Meu amigo, você foi chamado para amar a Deus. E a sua vocação você vai descobrir. Eu não quero entrar nesse crivo de vocação, mas eu quero que você canalize, eu quero que você se concentre no seu chamado, que é estar na videira, no seu chamado, que é amar o Senhor, no seu chamado, que é dedicar tempo, que é gastar tempo. Existe muita gente querendo descobrir a sua vocação, mas não ama o seu chamado. E ela se frustra. Mas como é que Deus vai falar se eu não estou na presença? Como é que Deus vai falar se eu não estou no altar? Como Deus vai falar com alguém que não busca saber a sua opinião? Nós estamos mais preocupados com reputação do que com o nosso chamado, que é ministrar o coração de Deus. Nós estamos mais preocupados com os nossos títulos do que de fato com a presença. Às vezes a presença não importa muito, mas a vocação sim. Por quê? Porque nós queremos ser o pastor, ser o apóstolo, ser o mestre, ser o cara da igreja, ser o líder de célula, ser o supervisor. Meu amigo, título não vale de nada se nós não temos caráter. Título não vale de nada se nós não temos vida com Deus. Título é nada para quem não anda e para quem não vive uma vida de devoção. Sabe o que eu compreendo? Que não é tempo de buscar respostas, é tempo de dar resposta.
Porque a resposta que precisamos está na cruz. Jesus, Ele se entregou por amor a mim e a você. E agora eu tenho a oportunidade de corresponder a esse amor, fazendo o quê? Aceitando o seu convite. Vinde a mim. E você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um servo bom e fiel. Eu quero te amar por toda a minha vida. Eu quero entender aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero caminhar nesse lugar de obediência, aonde agora eu começo a cumprir aquilo que é a tua vontade. A Bíblia fala que Deus tem propósito para a minha vida. Existe uma vontade por trás do meu chamado. E essa vontade é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para mim e para a sua vida? Então olhe para o irmão que está do seu lado assim, vê se ele tem cara de crente. E diga assim para ele: não fuja da presença. Diga, Gabi, para ela: não fuja da presença. Gente, a presença é muito importante. A presença vale muito mais do que a promessa. A presença vale muito mais do que os títulos que você vai receber daqui a pouco. A presença vale muito mais do que qualquer coisa nessa terra. Você está cansado de ouvir eu falar isso? Salmo 51:11. Davi faz uma oração: Senhor, me tire tudo, mas não me tire a tua presença. Essa precisa ser a minha e a sua oração. Nós não podemos perder a presença de Deus. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Hebreus 12:2. Os meus olhos fitos no autor e consumador da vida. Eu preciso olhar para Jesus. Você vai encarar Jesus assim como você encara as menininhas que você... brincadeira. Olhe para Jesus. Tomás, vigia. Amém? Você vai olhar para Jesus, encarar Jesus e falar assim: Jesus, eu não quero te perder de vista. Eu não quero te perder de vista. Está meio ofuscado, limpa a lente, abre os olhos. Fala assim: Senhor, eu não quero perder aquilo que o Senhor tem para mim por caminhar em desobediência. Senhor, eu não quero negociar aquilo que o Senhor tem para mim por pequenas coisas. Porque hoje você pode errar e cair e pecar. E esse prazer pode até ser interessante, mas naquele momento. Mas aquilo que vai gerar algo eterno é Jesus. Porque o conhecimento de Deus é a vida eterna. João 17:3. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também os chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Deus nos chama. Deus te chama para um nível de responsabilidade. E agora eu quero entrar no texto central dessa mensagem. 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao 10. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, ó Senhor, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor o chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E quem crê, diga amém.
é um texto autoexplicativo, mas eu percebo alguns pontos muito importantes nesse texto. Primeiro, eu percebo um menino que foi consagrado desde o ventre, um menino que foi separado para ser profeta do Senhor, um menino que tinha uma mãe que andava e vivia em devoção. Ana era sua mãe. Ana, ela estéril, não podia ter filhos, mas ela chorou ao Senhor, ela colocou a sua causa diante de Deus, e Deus agora lhe presentia com o menino. Mas ao conceber Samuel, até a idade, ela entrega ele para o sacerdote, e agora esse homem começa a cuidar desse menino. Esse menino servia no templo do Senhor. Mas eu quero pontuar aqui algumas características de Ana. Ana era uma mulher obediente. Ana andava na presença. Ana vivia diante do Senhor. Ana amava o Senhor. E o contexto de Ana é um contexto muito emocionante, porque Ana era perseguida por uma outra esposa do seu marido. Então, Ana era perseguida por Penina, ela não podia ter filhos, e ela ficava zombando: tu não pode ter filhos, só eu posso ter filho, tu não pode ter filho, e agora eu vou entregar um filho, eu tenho filho. E agora imagine como é que estava o coração dessa mulher. E naquela época, para quem era estéril, era um absurdo, era de doer o coração, porque ela não podia gerar descendentes. Mas Deus responde a oração dessa mulher. Amém? Porque Deus, Ele responde às nossas orações. E agora esse menino é gerado nesse lugar de obediência, gerado nesse lugar de intimidade, gerado nesse lugar de relacionamento. E agora ela entrega Samuel. Samuel estava onde? No templo do Senhor, junto com o sacerdote ali, servindo ali. Agora algo interessante: as visões naquela época e a revelação não era tão comum, estava muito escassas, ou seja, esse menino ainda não havia escutado ao Senhor de forma audível. Por quê? Porque naquela mesma época a arca da aliança, da presença de Deus, tinha sido roubada. E ali não havia presença, tanto é que ele começa a profetizar. Na verdade ela ia ser roubada ainda, se eu não estou enganado, mas Deus fala com ele para profetizar aquilo que ele ia fazer com Eli. Os filhos de Eli morrem, pronto, a arca é levada e Eli também morre. Deus fala com Samuel para falar para Eli. Que loucura! Então não era comum, não era muito comum. Agora, como esse menino iria entender que era Deus, se até o sacerdote não estava mais entendendo, ele não tinha mais visão, ele estava no lugar de costume. Tem muito crente velho no lugar de costume, porque se acostumou com a voz de Deus, e para eles isso é muito comum que não faz caso. Mas também existe uma geração que precisa discernir e aprender sobre a voz de Deus, e é essa geração que vai ensinar essa próxima geração a escutar quem é o Senhor. Vocês estão me entendendo? Então, eu acredito que o Senhor, Ele precisa nos levar para esse lugar de dependência da presença. Talvez você é como Samuel, um jovem, um adolescente, que ainda não tem experiências com a voz de Deus, mas Deus vai chamar você no meio da noite, Deus vai chamar você na madrugada, Deus vai falar com você, porque o nosso Deus é vivo. Agora, eu quero chamar a sua atenção, você que é crente velho que está aqui, você é a geração que vai ensinar essa geração a escutar a voz de Deus. Você, o seu líder, vai te ajudar a falar assim, fala assim: eis-me aqui, porque o teu servo te ouve. Diga o que o Senhor quer comigo. Nós somos essa geração que vamos ensinar. Existe pessoas que dependem de você. Existem pessoas que dependem do seu sim. Existem pessoas que dependem da sua devoção, porque você vai ter a oportunidade de pregar o evangelho para ela. Então eu me deparo com esse jovem, que apesar da idade, mas ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Pois ele estava onde? Perto da presença. A lâmpada não havia se apagado, ele estava no altar. Deus fala com todos nós, mas principalmente com aqueles que estão próximos da presença, com aqueles que vivem na presença.
Esse se torna sensível à voz. Esteja nesse lugar de vulnerabilidade. Esse lugar se chama presença. E esse lugar talvez não seja o seu quarto, mas talvez seja a sua sala. Esse lugar, ele talvez não seja a sua casa, mas talvez seja a sala de oração toda sexta-feira, porque talvez seja o único lugar que você tem a sós para falar com Deus. Talvez um canto aqui na igreja, talvez um lugar na sua casa. Eu não sei, você precisa de um lugar de encontro. Amém? Você precisa de um lugar para ter um encontro com Deus. Qual é esse lugar? Não é no shopping, nem no cinema, e nem no Momê, e nem em outro lugar aqui em Imperatriz. Esse lugar precisa ser você e Deus. Amém? Quando você vai para o encontro, você escolhe um lugar, sim ou não? Quando o Delmontes foi pedir a Júlia em namoro, foi para onde? Um lugarzinho separado. Quando alguns de vocês foram varoar, o Emanuel também talvez levou a Johanna para um lugarzinho separado. Levou, né? O Tomás ainda vai levar, não levou ainda não, mas vai levar. O Duarte está doidinho para levar também, mas vai dar certo, né? Pega esse lugar separado, amém? Você vai para esse lugar separado. Não sorri não, que você também quer ir para esse lugar. Pegue um lugar separado e chame o Senhor, convide a presença, senta com Ele, coma do pão, beba do vinho, beba da água, se alimente de Jesus. Aí você fala assim, pastor, mas Deus não fala comigo. Não fala, criatura, porque você não é intencional. Você não lê a Bíblia. Existem 63 livros apontados para você, Deus falando com a sua igreja, mas você não abre a Bíblia para ler essa palavra que pode mudar completamente a sua vida. Como é que Deus não fala? Deus fala, é você que não lê a Bíblia. Deus, Ele fala, diga amém. Raramente Deus falava, as visões eram escassas, mas como eu te disse, Deus fala com quem se relaciona. Deus fala com quem se relaciona com a sua presença. E nós vivemos em dias muito comuns, onde receber uma palavra profética é muito comum, sim ou não? Você vem na quarta de milagre, porque eu sei que muitos de vocês vêm, a pastora Fátima abaixa o óculosinho assim, olha para você e libera uma palavra. Tem outros que ela não libera, mas é muito comum. Deus levantou vários profetas aqui na igreja. E quando você quer oração, procura a Verônica. Quando quer oração, procura a Vesário. Quando quer oração, procura a Camila. Aí pronto, está muito fácil, Deus vai falar com você. Sim ou não? Não é muito comum? Mas nós não valorizamos aquilo que é comum, porque é muito fácil. Nós gostamos do sobrenatural, nós gostamos de levitar, nós queremos um nível diferente. Mas sabe por que nós não vivemos um nível diferente? Porque a nossa entrega ainda é a mesma, ainda é muito pequena. A nossa fome por revelação, ela antecede a nossa fome por Deus. A nossa fome por Deus precisa ser primeiro, amém? E as demais coisas Deus vai acrescentar. Nós queremos tanto resposta, mas nós não damos resposta. Nós queremos tanto que Deus fale conosco, mas nós não correspondemos àquilo que Deus está falando. Tem gente que coleciona palavras, pegou as palavras, colocou na prateleira de casa e está lá olhando. Deus me disse que eu ia ser pastor um dia. Deus me disse que eu ia cantar no ministério de louvor. Deus me disse que eu ia fazer isso. Aí chega, passa um ano de crente, nada acontece. Passa 2 anos de crente, nada acontece. Passa 3 anos, nada acontece. Mas porque o posicionamento ainda é o mesmo. Existem níveis de responsabilidades que Deus vai derramando conforme ao seu nível de responsabilidade, o seu nível de obediência. Presta atenção. Hoje não é tão comum assim, né? Mas antigamente minha mãe mandava eu ir no mercado e ela pegava R$5 e falava: meu filho, vai comprar isso, vai comprar uma farinha, vai comprar um ovo. E eu ia lá. Meu filho, vai comprar uma carne. Já aumentava a responsabilidade, deixa a carne cair no chão. Meu filho, faz aquilo. Então a gente vai se tornando o quê? Responsável. E quando chega na idade adulta, as coisas começam a pesar, porque agora a gente tem boleto. E quando chega o casamento, a gente cuida de 2 pessoas. E assim vai aumentando a responsabilidade. Deus nos dá na medida que caminhamos em obediência. Por que a gente seleciona quem a gente manda? Porque nem todo mundo vai corresponder com a função a qual eu designei aquela pessoa. Agora, como é que Deus vai te entregar se você ainda não se posicionou? Pastor, eu quero uma célula. Meu Deus, eu quero tanto uma célula. Senhor. Mas você não consegue deixar a língua dentro da boca e não para de falar da vida dos outros. Meu Deus. Como que Deus vai te dar uma célula? Se você não consegue ser confidente com a vida do seu irmão e fica falando da vida dos outros.
Vou falar igual o pastor Marcos Paulo. Se quer falar de alguém, fale da vida de Jesus. Amém? No nome de Jesus. Se houver fofoca, fala assim: sai fora que eu sou crente. Aleluia. A Bíblia fala que o espírito de rebeldia é comparado de feitiçaria. Se um rebelde se levanta com insatisfação, ele consegue contaminar 1, 2, 3, daqui a pouco um grupo, e daqui a pouco mais pessoas. Não empreste os seus ouvidos para o diabo, porque isso é coisa do diabo. Compreendeu? Amém? Ame o seu próximo. O nosso primeiro ministério é amar a Deus. Agora, qual é o segundo mandamento? Lá em Mateus 22. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esse é o segundo maior mandamento. Mas em vez de a gente amar, a gente está o quê? Facada, meu amigo. Que o Caio foi treinar com o fulano e me deixou aqui em casa. O Caio foi treinar com o Ian e... poxa. Aí o Tomás fica zangado quando o Caio treina com o Ian. E aí quando o Ian, o Tomás treina com o Caio, e zanga um com o outro. Brincadeira, viu? Mas é verdade. Amém? Então nós precisamos amar uns aos outros. Olha para esse cliente que está do seu lado, bem. Vê se é fácil amar ele. É não, né? Não é fácil. Ei, Ian, não vale, viu? Olha para a pessoa que está atrás ou na frente. Aí depois que tu casar, aí tu pode falar isso. Bianca está aqui, ela nem escutou, graças a Deus. Está focada. Nós precisamos amar a Deus, e esse é o nosso chamado, o chamado universal. Agora, a nossa vocação é amar ao próximo, é servir ao próximo, é se doar ao próximo. Aleluia. Faça voto como eu fiz. Faça voto no nome de Jesus. Para ser um crente bom, para ser um crente melhor. Faça voto com Deus. Como disse o pastor Nato, quem tem voto com Deus, sai do rabo, vai lá para frente. Falei assim: Deus, eu quero receber a minha porção, eu quero receber a minha bênção. Amém? Faça voto com Deus. O problema é que a gente quer vencer sem oração. A gente quer vencer por justiça própria. A gente quer vencer com a força do braço. Não, meu amigo, a gente vence com oração, né, Verônica? É com propósito. Eu lembro-me que quando a gente tinha uma dificuldade na célula, a gente fazia o quê? Vamos orar, vamos colocar o nome dela no óleo e vamos ajoelhar todo dia, 5 horas da manhã, e vamos fazer um voto. Meu amigo, demorava nada, Deus respondia. Agora nós queremos resolver o problema como? Na mesa. Porque problema se resolve na mesa. Ok, resolve na mesa. Mas antes da mesa tem oração, crente. Oração. Às vezes essa mesa nem Jesus está. Oração no nome de Jesus. Dobre o joelho, interceda. Peça para ser um crente melhor em nome de Jesus. É muito comum Deus falar, nós queremos resposta, mas não damos respostas. Corresponda. Para que Deus te chamou? Para amar Ele. Você está amando a Deus? Pastor, estou lendo Bíblia, estou crente, agora eu quero entrar no ministério de louvor. Meu amigo, mas e o nível de renúncia? E aí? E o nível de renúncia? E o nível de entrega? Porque existe um chamado para renunciar. Lucas 9, 23. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse chamado também envolve renúncia. Não é o evangelho que faz as suas vontades. Nós somos súditos. Nós nos submetemos à vontade de Deus. Porque se eu falo desse grande reino, por que esse reino me governa? Adolescente, você entende isso? Submissão e honra. Nós precisamos disso nesse tempo em nome de Jesus. A idolatria e a infidelidade geram escassez das visões e revelações divinas. O povo de Israel, ele estava literalmente vivendo nessa época. Idolatria, adultério. Eles abandonaram a presença, foram adorar outros deuses. Se você olhar para esse contexto, para esse texto na Bíblia, você vai perceber que o povo de Israel, na verdade, em várias épocas deu muito trabalho. Muito trabalho. Quem está lendo Jeremias? Quem já leu Jeremias?
você vai ver o quê? Um povo obstinado, um povo rebelde, um povo infiel. E o tema do nosso acampo é Jeremias 18. Deus pega, quebra a gente, refaz de novo. Na verdade, Deus manda descer a casa do oleiro. Desça a casa do oleiro. Deixa Deus quebrar. E eu senti que esse tema tocou a Aliança Team, nos tocou de alguma forma. Porque não é fácil ser quebrado. Não é fácil ser confrontado. Você quer saber se você tem o coração de seu discípulo? Confronte ele pela primeira vez. Confronte. Aí você vai ver se você tem o coração ou não. Começa a se justificar. Começa a se rebela. Sim ou não? Receba a sua correção. Ame ao Senhor, se submeta ao processo. Amém? Nós precisamos entender que, apesar de ser comum, porque isso é graça, eu preciso valorizar aquilo que Deus tem falado comigo nesse tempo. Deus pode usar alguém, isso é poderoso. Mas sabe o que é mais poderoso? Deus falar com você mesmo. É maravilhoso, uma profecia, ela tem esse papel de exortar, consolar e edificar. Mas, meu amigo, quando Deus pega a gente de jeito no quarto, no banheiro, na sala, em qualquer lugar, quando Deus pega a gente, o negócio é pancada. A gente cai, chora, berra e fala: oh Deus, eu vou mudar. Sim ou não? Então nós precisamos corresponder àquilo que Deus tem para fazer. Deixa eu caminhar, que já é 18h30. Uma geração que não vive o chamado é porque vive no pecado. Ok? Uma geração que não vive o chamado é uma geração que vive no pecado. Assim como Adão lá no jardim. Não viveu o chamado porque estava no pecado, se escondeu. Deus chamou. E esse chamado tem a ver com essa voz. Como é que seu pai te chama? Como é que sua mãe te chama? Para limpar um banheiro, para varrer uma casa? E como é que ele te chama pela terceira vez? E aí que eu vou te pegar. Bora, menino, passa aqui no nome de Jesus. Sim ou não? O primeiro chamado é suave, é doce. O segundo, assim, é mais ou menos. O terceiro, meu amigo, é uma sandalhada rebolada no meio das canelas. O Yankee sabe disso. Tomás também sabe. Hoje não é o Duarte, viu? É vocês dois. Pronto. Duarte se escondeu lá no fundinho. Mas o terceiro chamado, meu amigo, o terceiro chamado é com cinturão. E tem alguns de nós que estamos assim no mundo espiritual. Deus chamou a primeira vez, Deus chamou a segunda vez. Na terceira vez Deus vai dar uma lapadinha de vassourinha. Vai pegar o seu chicote. Fala assim: ó, vem cá, deixa eu te ensinar. Não é porque Deus é mau. É porque Deus ama corrigir os seus filhos. Ok? Deus quer corrigir os seus filhos. Agora, a pergunta que não quer calar: e se eu não estou sentindo Deus? E aí? Pergunte aí pro Caio, Tomás: e se eu não estou sentindo Deus, o que eu faço? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: e se eu não estou sentindo Deus, o que eu faço? Alguém pode me responder? E se eu não estou sentindo Deus? Pastor, tem uma semana que a minha vida devocional está assim mais ou menos. Aí eu: por quê, meu filho? Porque Deus não está falando comigo. Meu amigo, imagine a crise de Eli. Imagine a crise de Samuel, que nunca tinha ouvido falar, Deus falar com ele. O problema da nossa geração é que ela vive por sentimento e não por fé. O que é fé? O que é fé? Fé é chamar essa existência das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Eu preciso crer. Hebreus 11. Viver por fé é isso. Você precisa crer que o Senhor Ele está recebendo a sua oração. Você precisa crer que o Senhor está recebendo a sua entrega. E não importa se você não está sentindo, não tem problema. Porque a Bíblia fala em Romanos 1:17 que o justo, ele vive pela fé. Eu vivo por fé e não é por sentimento. Tá tudo bem se Deus não falar comigo. Tá tudo bem se Ele se calar, apesar de Ele não se calar.
Mas talvez você precise do silêncio para que Ele responda aquilo que você precisa. Porque você fala tanto que Deus não tem espaço para falar. Talvez você é como alguns de nós aqui, ou até mesmo como eu, falo demais. Mas mais do que analista não tem, cadê ela? Não está aqui não. Dê espaço para Deus falar no nome de Jesus. Fique em silêncio. Tem dias que eu só entro no meu quarto, eu fecho tudo e eu fico meditando e chorando na presença. Tem dia que você não precisa falar, tem dia que você só precisa escutar. Amém? Deus não nos chamou simplesmente para fazer, Deus me chamou para ser. Não somos chamados para fazer, somos chamados para nos tornar. Por que nos tornar? Porque lá no Éden foi perdido isso, a imagem e semelhança. E agora eu e você lutamos para nos tornar. Faz sentido, gente? Você foi chamado para se tornar e não chamado para fazer. Ah, mas o meu chamado é a bateria. Ah, mas o meu chamado é o teclado. Ah, mas o meu chamado é pregar. Meu amigo, o seu chamado é para entregar a sua vida para Deus. O seu chamado é para renunciar. O seu chamado é para caminhar em obediência. E a sua vocação é sequência do seu chamado. A sua vocação, ela é resultado da obediência do teu chamado, cara. Deus não quer alguém que faça, Deus quer alguém que é alguém parecido com Ele, é alguém que tem as mesmas características que Ele, é alguém manso, é alguém humilde, é alguém que se parece com Ele, é isso que Deus quer. Nós estamos nos tornando essa pessoa. Você já percebeu a mudança no seu amigo que você conheceu há 1 ano na Aliança Team? Já percebeu ou não? Se não percebeu, pode mandar ele orar mais, viu? Precisamos perceber. Arrependimento é a palavra que resume as nossas vidas. E às vezes nós temos aquela crise. O porquê que eu nasci? Por que eu estou nessa família? Por que Deus me chamou? Por que Deus me escolheu? Projeta para mim Efésios capítulo 1, verso 4. Eu não te passei esse texto, mas pronto. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Vamos ler junto? Porque Deus... Mais uma vez que está fraquinho. Porque Deus... Para... Em sua presença. E aí o Tomás fala, mas pastor, você me chamou para ser guitarrista. É guitarrista ou é baixista? Guitarrista. Mas pastor, Deus me chamou para fazer isso. Não, Deus te chamou para ser santo e irrepreensível. Só vive vocação quem ama chamado. Só serve a Deus quem serve Ele no quarto de intimidade. Meu irmão, nós precisamos entender no nome de Jesus que o poder não está no instrumento que eu toco, o poder não está na palavra que eu libero, o poder está sendo gerado no quarto de intimidade com Ele. Até para fazer um stories, até para gravar naquela câmera, irmãos, nós precisamos ser cheios de Deus. Eu estou ali olhando para a câmera e liberando palavras para quem está assistindo online. Eu estou na projeção e eu estou orando, intercedendo para que Deus, Ele provoque um avivamento interno dentro de nós. Nós somos uma geração tão mística, mas tão rasa no místico. Porque nós queremos entrar no mover, queremos falar em línguas. Mas, meu amigo, seja um crente do óleo, seja um crente do reteté, no nome de Jesus. Um crente, às vezes eu sinto falta, Hugo, dessa espiritualidade, sabe, da igreja, de ser um pouquinho mais espiritual. Porque a gente é tão liberal, a gente é tão assim, sabe, vem para a igreja, tem que ter um fundinho preto, um telão, eu saio da igreja, vou comer um lanche e nada muda. Eu sinto falta dos crentes que falam assim, pastor, eu estou vendo o demônio correndo por aí, ali fora, aqui dentro não, né? Lá fora. Aqui dentro não tem não. Pastor, eu estou sentindo um negócio, parece que tem alguém aqui na igreja que precisa de uma oração por paternidade. Pastor, vamos fazer um propósito de uma semana acordando 5 horas da manhã para orar. E aí, esse nível requer obediência. Esse nível requer entrega. Chamado não tem a ver com plataforma, tem a ver com obediência, meu amigo. Não é o seu nome crescer, é Cristo crescer por meio de você. Deus, Ele ama a intimidade e o relacionamento. A obediência nos levará a lugares
extraordinários. Quem pode dizer amém? Deus nos chama para um tempo de obediência. O Diego pregou sobre obediência, eu falei sobre ouvir a voz de Deus ano passado, no último culto. E mais uma vez, Deus está gritando: por que nós não obedecemos? Nós precisamos obedecer a Deus. E como eu disse no último culto, a obediência muitas vezes pode custar a promessa, mas você precisa entregar a promessa. Ok? Eu não estou dizendo que Deus vai tirar o que você faz hoje na igreja, mas Deus pode pedir. Se Ele pedir, talvez é um treinamento, talvez Ele está te provando. Deus não tenta, Deus prova, ok? Amém? Quem tenta é o diabo. Deus, Ele prova. Amém? Então você vai ser aprovado em nome de Jesus. Você vai ser aprovado por Deus. Ele vai te pedir, você vai falar assim: pega, Senhor. Ele vai falar assim: então pega de volta, porque agora você está com o coração no lugar certo. E a outra pergunta que eu quero fazer: aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.